Olá a todos e todas. Hoje a gente está aqui com a Juliane Godoy, ela é vice-presidente do Conselho Diretor do INAME, farmacêutica e mãe do André, que tem AME tipo 1. Bem-vinda, Ju. E além dela, a gente está aqui também com o Edmond Sakai, que é o diretor executivo do INAME. Eu sou Isabela Araújo, sou gestora de projetos, pesquisa e dados. Sejam bem-vindos. E a gente vai hoje conversar um pouquinho com a Ju. Agora eu passo a palavra para o Edmond. Obrigado, Isabela. Juliana, obrigado por estar aqui com a gente. E a minha primeira pergunta é o seguinte: o que é advocacy? Advocacy é em busca de políticas públicas para a saúde. Então, assim, são ações que a gente faz para ampliar a saúde pública. Por exemplo, incorporar o medicamento no SUS, isso é um trabalho de advocacy. Buscar equipamentos para a saúde pelo SUS, isso é um trabalho de advocacy. Criar novas leis, né, para dar mais direito, qualidade de vida para os pacientes, tudo isso é advocacy. Obrigado. Mais uma perguntinha. Como que surgiu essa ideia de criar o Cadastro Nacional de Pessoas com AME? E qual que foi a motivação do INAME? A gente trabalha no INAME desde o início, quando surgiu o primeiro medicamento para AME. E lá atrás, eles falavam que essas medicações eram muito caras, e que de fato são muito caras, mas falavam que se incorporasse as medicações no SUS, ia quebrar o SUS. Então, e eles vinham com dados falando que tem 15 mil pacientes com AME no Brasil, eles chutavam esses números, eles faziam os cálculos malucos deles e falavam assim, tem 15 mil pacientes com AME no Brasil, cada um com 3 milhões por ano. Isso vai quebrar o SUS, não tem como a gente incorporar. A gente falou, peraí, não tem 15 mil pacientes de AME no Brasil. Então, foi essa a nossa motivação, essa foi o nosso start para iniciar a busca por pacientes. A gente começou de uma forma, através de busca ativa, buscando através de família por família, a gente criou um cadastro e a gente ia de família em família. Oi, você conhece mais alguém que tem AME? Você tem AME? Pode me passar o contato? E a gente foi fazendo o contato de um a um e divulgando nas nossas redes. E a gente criou esse primeiro cadastro pensando nisso, em juntar dados brasileiros para a gente poder falar e mostrar para os gestores públicos que a nossa população de AME não era o que eles falavam, e mostrar realmente quem eram, onde estavam, como estavam descritos. Então, essa foi a nossa motivação, a gente iniciou, e cada vez mais a gente foi aprimorando esse nosso cadastro e melhorando esses nossos dados. Obrigado. Nossa, que legal, Ju. É muito legal saber isso, porque a partir desses dados foi feita uma pesquisa, né, e foi publicado um artigo científico no final do ano passado. Como que os resultados que foram identificados nesse artigo podem influenciar essas políticas públicas e esse acesso aos cuidados para as pessoas que têm AME? A gente segue buscando incorporação de medicamentos pelo SUS ou a ampliação desses medicamentos pelo SUS. Hoje nós temos 3 medicações para AME, e a gente, para AME tipo 1 já tem as 3 medicações, para AME tipo 2 a gente tem 2, e para AME tipo 3 a gente não tem nenhuma. Então, esses dados são muito importantes para que a gente possa mostrar para os gestores ali, para a Conitec, quem são, aonde estão e como que a gente pode solicitar esse medicamento, né? Então, esses dados, eles são muito importantes. Então, todas as vezes que existe, por exemplo, uma incorporação, existem consultas públicas, onde a população pode falar sobre se quer que a medicação seja incluída, ou se não quer, e todas as vezes o INAME participa ativamente, e a gente traz esses dados que a gente coleta, mostrando a realidade brasileira, né? E a gente sempre quer que as medicações sejam incorporadas e que sejam ampliadas para que todos cheguem a ter tratamento, né? Então, por isso que esses dados são muito importantes para mostrar a realidade real do SUS, real do Brasil. Não, entendi, muito legal. E tem algum exemplo assim de uma situação real em que essas informações que a gente coletou no registro foram úteis? A gente tem vários, vou dar só um exemplo. Lá no início, quando a gente estava na primeira incorporação para a AME, o Nusinersen foi a primeira medicação a ser incorporada,
e eles falaram que queriam incorporar o Nusinercena somente para AME tipo 1 até 7 meses de idade. Eles vieram com essa linha de corte. Ou era até 6 meses, era 6 ou 7 meses. E aí a gente buscou dentro de todos os nossos pacientes e falou assim, se vocês fizerem essa incorporação, vai ser ridículo essa incorporação, porque vocês vão contemplar hoje no Brasil 3 pacientes. Aqui. Então, a gente tinha 3 pacientes apenas com menos de 7 meses, acho que era 7, que poderiam se beneficiar dentro dos critérios que eles colocaram. Então, seria uma incorporação, por quê? Naquela época, a gente ainda não tinha o teste do pezinho para fazer um diagnóstico cedo, a gente também não tinha ainda não tinha tantos testes de AME, assim, então não era amplamente distribuído como é hoje, né? Então, o diagnóstico não era tão precoce. Eu tinha muito diagnóstico que era após os 6 meses, então, assim, o paciente não seria contemplado. Então, a gente mostrou, através dos nossos dados, que isso não seria uma realidade, tipo, o que adiantava incorporar e contemplar 3 pacientes, né? Então, isso foi um pequeno exemplo, e a gente conseguiu, através desses dados, mudar o parecer deles e fazer eles enxergar a nossa população, e a gente conseguiu, nessa incorporação para o Nusinercena, AME tipo 1, a gente conseguiu uma ampliação, uma aprovação ampla de idade, não teve restrição de idade depois, e que teve algumas restrições em relação à ventilação invasiva. Mas, assim, em relação à idade, a gente não teve mais nenhuma restrição. Então, esses dados, e ter dados brasileiros, é muito importante para que a gente possa mostrar a nossa realidade. Nossa, muito legal. Juliane, na sua visão, quais são as mudanças mais urgentes que o cadastro pode ajudar a conquistar para a comunidade AME? Eu comentei anteriormente, né? Hoje a gente ainda não tem medicação incorporada no SUS. Esse aí acho que é a questão mais urgente, a gente conseguir ter tratamento para AME tipo 3, e logo mais a gente vai ter novas medicações para AME, então todos esses dados vão poder ajudar a gente a mostrar a necessidade dessas novas medicações para a nossa comunidade AME. Que bom, Ju. E hoje, como que é feita essa coleta, então, e a atualização dos dados dos pacientes do cadastro? A gente tem hoje uma plataforma de CRM, é um site em que o próprio paciente ou o seu responsável, se for menor de idade, ele entra e faz um cadastro, e ali tem os cadastros com os dados básicos, dados sobre a AME, e também todo o histórico sobre aquele paciente, que isso vira a nossa pesquisa, né? Então, tem todo é uma série são várias perguntas, né? Mas que é uma coleta de dados bem minuciosa para que a gente possa ter bastante dados sobre essa população de AME no Brasil. E quais que são essas barreiras que as pessoas e as famílias, que atrapalham as famílias de preencher esse cadastro? E como que a gente pode ajudá-los nisso? Algumas famílias, quando a gente fez a primeira pesquisa, essa que a gente já fez o artigo, tiveram algumas dificuldades. A gente está num país continental, né? Então, a gente tem famílias, tem famílias que têm pessoas analfabetas ou que têm baixa escolaridade, que têm dificuldade. Então, algumas pessoas tiveram dificuldade ou dificuldade de acesso à internet. A gente também fez esse cadastro via telefone, a gente registrou isso tudo. Mas, assim, algumas pessoas têm dúvidas. Não entendi bem o que essa pergunta quer dizer. Então, essas pessoas fazem contato com a gente e a gente vai esclarecendo dúvida por dúvida para não ser uma coisa difícil, para que todos possam participar. Então, se a pessoa tem dificuldade, dúvida, a gente está disponível para ajudar a fazer esse cadastro. E, Juliane, como imagina que o cadastro pode evoluir para gerar ainda mais impacto social e político? A gente pode evoluir melhorando cada vez mais o nosso cadastro, conseguindo mais pacientes para o nosso cadastro, né? Então, a gente segue sempre fazendo uma busca ativa para cada vez buscar mais pacientes. E agora a gente vai fazer uma nova pesquisa, a fase 2 da nossa pesquisa, do registro. Então, isso vai trazer novos dados para que a gente possa comparar com os dados anteriores e fazer uma nova linha de corte para que a gente tenha ali comparação, novos dados. Hoje a gente sabe que a realidade do Brasil
A gente ainda não tem a AME no teste do pezinho nacionalmente, mas em alguns lugares a gente já tem, por exemplo, Minas Gerais e Brasília, e um projeto piloto em São Paulo. Então, nesses estados, inclusive, a gente vai ter novos dados que a gente não coletou no registro, na pesquisa anterior, porque não tinha triagem neonatal naquela época e agora já tem. Então, a gente vai estar podendo pegar esses dados da triagem neonatal, dessas famílias que tiveram os filhos diagnosticados ainda no teste do pezinho e que hoje estão em tratamento, que estão bem, que estão evoluindo bem, eles vão poder nos mostrar isso, como que está sendo isso dentro do Brasil, né? Uma realidade que no exterior já é bem comum, para nós ainda é tudo bem novo, né? E vai ser muito legal nessa nova fase a gente poder mostrar esses dados. E o cadastro continuará ativo nos próximos anos? Sim, o nosso cadastro continua sempre ativo e em breve a gente vai estar lançando essa nova pesquisa para toda a comunidade AME participar, para poder trazer novos dados, que é o que eu acabei de falar, e isso é muito, muito importante mesmo, né? Então, todos os pacientes são convidados a preencher esse cadastro. Quem já tem cadastro, a pessoa pode ir lá atualizar algum dado, às vezes a pessoa mudou de endereço, trocou de telefone, e ela pode atualizar esses dados e responder as perguntas da nova pesquisa. Obrigado. Legal, Ju. Fico muito feliz de ouvir. Acho que tem aí um grande caminho ainda que a gente vai seguir com os pacientes e com as famílias. Então, a gente deixa esse convite para todo mundo para participar da fase 2, que em breve vai estar no ar. Agradeço muito a você por ter tido esse tempo para conversar com a gente, também ao Edmund, e despeço de todo mundo. Obrigada aí pelo convite, pessoal, e aguardamos todos os pacientes nesse cadastro. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.